Depois de ter discursado no encontro do candidato Lula com lideranças evangélicas num clube em São Gonçalo no dia 9 último, o presidente da Convenção Batista Carioca, pastor Sérgio Duzilek, foi levado ao extremo de ter de se afastar da presidência da convenção pela parte da igreja que é mais conservadora e que é a grande maioria. As igrejas em geral, elas são porta-vozes de um conservadorismo muito arraigado. Não há uma igreja dita revolucionária. A igreja é por excelência conservadora e reacionária. E Sérgio Duzilek viu isso, como já vinha vivendo há muito tempo, com toda clareza, quando inclusive queimaram livros de sua autoria, o que já beira a insanidade, porque essa é uma fogueira de livros, já vai à Inquisição, já vai a regimes totalitários da pior espécie. E infelizmente a Igreja Batista, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, está se equiparando a esse tipo de caça às bruxas, está adotando esse tipo de comportamento que é, sob todos os aspectos, reprovável e lamentável. O pastor Sérgio Duzilek imediatamente teve o apoio e a solidariedade de lideranças, de várias lideranças também batistas, que também como ele destoam desse coro em uníssono pró-Bolsonaro, que é o que caracteriza as igrejas protestantes no Brasil hoje. Você vê presbiterianos, metodistas e assembleístas, e agora também os batistas, e mais contundentemente, tomando partido abertamente. A Convenção Batista Brasileira publicou uma carta, um édito, uma coisa absurda, defendendo Bolsonaro e se posicionando como uma igreja que apoia o presidente Jair Bolsonaro, o que contraria todos os princípios do Estado laico e contraria todos os princípios também da igreja como o corpo de Cristo, a igreja como dedicada à religião e não às coisas do mundo, à política ou às coisas seculares que maculam e mancham toda a espiritualidade que deve nortear os princípios da igreja. De qualquer forma, a gente vê que a Igreja Católica com o padre Júlio Lancelotti, a Igreja Evangélica com o pastor Sérgio Duzilek e outros pastores como Ariovaldo Ramos, Dercinei Figueiredo e Marco Davi Oliveira, que são pastores que clamam por uma igreja voltada para o atendimento às populações carentes, fragilizadas, principalmente nesses últimos anos de governo Bolsonaro. Já vinham fragilizadas desde o segundo governo Dilma ali, porque houve aquele concerto no legislativo para impedir Dilma de governar e com isso esvaziar as ações sociais do governo. Quer dizer, já ali sofreu um esvaziamento. Veio o Temer e com o Temer a coisa se agudizou. E com o Bolsonaro aí foi a pá de cal, foi passar a boiada, como diz aquele ministro do meio ambiente de péssima lembrança, Ricardo Salles, né, o nome dele. E o que nós estamos vendo hoje é esse embate violento, virulento entre as facções e Bolsonaro se agarrando com unhas e dentes a esse apoio que ele tem na igreja evangélica, que é um apoio que, na verdade, é uma retribuição a favores que ele prestou, como o perdão de dívidas, de igrejas e outras coisas que ele andou fazendo aí que não são confessáveis, mas que foram determinadas pelo governo dele. Um dos pastores que ele
nomeou para o ministério, entre vários que passaram por ali, foi aquele Milton Ribeiro, presbiteriano, que envolveu-se na venda de Bíblias junto com 2 outros pastores que não tem nada a ver com o governo, não tinham nada a ver com o ministério, com a estrutura administrativa do governo, mas que estavam ali traficando Bíblias em troca de dinheiro grosso das prefeituras para compartilhar entre eles. Ali era uma máfia realmente. Bom, esse episódio do pastor teólogo Sérgio Duzilek, que é uma pessoa do maior respeito entre os batistas, mesmo entre os batistas tradicionais e conservadores, prova disso é que ele estava na presidência da Convenção Batista Carioca, mostra que nós chegamos à beira da urna, ali entrando na sessão eleitoral, com uma divisão que não interessa a ninguém, a não ser ao presidente Bolsonaro. Lula estava lá nesse encontro, é óbvio, no clube lá, Clube Tamoio, em São Gonçalo, e ouviu de todos os líderes religiosos então presentes ali discursos contra o governo Bolsonaro, não contra apenas o presidente, a figura de Jair Messias Bolsonaro, mas contra o presidente desse governo, o chefe desse governo, que provoca tanto achincalhe, tanto empobrecimento, tanta miséria e tanta desgraça, em nome de um resgate de alguma coisa que nós até hoje não sabemos direito o que. Mas eu me lembro que Bolsonaro, na campanha de 2018, ele dizia que o propósito dele era levar de volta o Brasil há 50 anos atrás. Parece que ele está conseguindo, né? Um abraço.